Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um episódio do canal Dental Wi-Fi. Obrigado pela presença de vocês conosco. Não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos conteúdos e compartilhar com aqueles que vocês gostam ou que acham então que vai se interessar pelo nosso conteúdo. Nós temos os patrocínios então da New Dental Care, da Diz Odontologia e também da agência PM. E hoje vamos falar de uma ciência também da área da saúde relacionada com a odontologia, que é a fisioterapia e principalmente a fisioterapia, então, relacionada com a cirurgia bucomaxilofacial. E a nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Miranda, que é fisioterapeuta, mestre em fisioterapia e doutora em ciências do movimento humano. Letícia, seja bem-vinda ao nosso canal e obrigado pela presença. Muito obrigada, eu quem agradece. Para mim é um prazer estar aqui contigo. É uma pessoa que eu admiro grandemente, né? E que a gente já vem trilhando aí, não há muito tempo, né? É Mas já tem verdade. uma relação assim muito boa de trabalho, aí compartilhando alguns pacientes, né? E tentando sempre trazer o melhor para eles. Justamente, foi a partir daí que a gente começou a trabalhar, realmente pela questão profissional, né. Sim. É interessante isso, muitas vezes a gente tem amizades pessoais que vão se tornar amizades profissionais, e profissionais que viram amizades pessoais, eu acho que esse relacionamento com o trabalho é bem importante. E eu sempre faço uma pergunta inicial para todo mundo que vem aqui, né, normalmente colegas da odontologia, mas para ti, assim, como é que foi a tua entrada dentro da fisioterapia? Eu sou de uma família de dentistas. Olha aí, eu não sabia disso. Sim, a minha irmã é dentista, tem um Que tio legal. dentista, eu acho que uns 4 primos, 5 primos dentistas, e a minha escolha inicialmente era fazer odontologia. Uhum, Então eu cheguei a prestar vestibular em odontologia lá na UFSC, né, que eu sou uhum. natural de Florianópolis, Certo. e no mesmo ano prestei para fisioterapia, que daí era na estadual, porque daí Uhum. para fazer as 2 opções, né, que era o que eu podia fazer naquele momento, assim, eu não Claro. eu que eu podia só fazer a faculdade pública, então foi ali que eu Foi ali que foi. foi ali que eu me inscrevi. Perfeito. E naquele mesmo ano, no ano do vestibular, eu li alguma coisa a respeito de fisioterapia, não conhecia nenhum fisioterapeuta, e eu pensei, saúde e movimento são coisas que eu gosto, e acabei assim, vou me matricular, é isso aqui que eu quero fazer, mas sem conhecer muito. Claro. E passei, e logo que eu entrei, assim, eu me apaixonei pela área, e até hoje, assim, eu sei exatamente que eu acho que, assim, qualquer coisa na saúde que eu fizesse, eu acho que eu gostaria, porque eu gosto muito dessa questão do cuidado, da saúde, de estudar, e a saúde tem muito disso, assim, né, de essa atualização constante, nada é uma regra que não possa ser mudada, mas não me arrependo nem um pouco e desde então soube que era isso. E logo no meu primeiro ano que eu fiz a faculdade de fisioterapia, como eu tinha esse contato por conta da minha irmã, assim, essa proximidade com a UFSC lá, num professor de ortopedia, Uhum. ele me fez um contato com o pessoal da Odonto e eu comecei a assistir cirurgias. Olha aí. Então, em 2002, eu acho que foi, eu vi a primeira cirurgia bucomaxilofacial, foi uma reconstrução do zigomático, Uhum. com o professor Nazareno Gil, lá na Sim, UFSC. Nazareno, grande colega. E acompanhei algumas cirurgias lá, e daí eu já fiquei com aquela coisinha assim: "Não, eu acho que é isso que eu quero trabalhar". E durante toda a faculdade, eu acabei vendo algumas coisas, né, nessa área, e logo que eu saí, eu também. Eu comecei a fazer alguns cursos, fiz Uhum. especialização em ortopedia e traumatologia, e tive um módulo de ATM naquela época, Uhum. que nem era uma coisa assim tão, né, falada naquele tempo, e já comecei a fazer atendimentos especializados logo depois que eu me formei, por conta da especialização em ortopedia. E daí depois eu já engatei, saí da especialização e fiz o mestrado, e o meu mestrado foi com pacientes com fissura lábio-palatal. Certo. Avaliei a ativação muscular de masseter temporal dessas crianças, para ver se tinha alguma diferença com Uhum. crianças sem fissura e crianças com fissura, de como é que era o comportamento dessa ativação. Acabei o mestrado, fui para o doutorado para trabalhar com mulheres com DTM e também com essa parte mais de instrumentação e eletromiografia, mas daí já trabalhando uma abordagem um pouco mais generalista, assim, fazendo uma abordagem de pilates, em Uhum. pacientes com DTM para ver se tinha, melhorava a função da dor, a funcionalidade e outros aspectos também relacionados à Certo, saúde. essa foi tua tese de doutorado Isso, foi mesmo. minha tese de E qual a doutorado. conclusão do estudo? A gente teve melhora em alguns aspectos de funcionalidade e melhora da dor nos pacientes que utilizavam a técnica de pilates Uhum. associada ao uso da placa. Os 2 usaram placa. Certo. Então, né, os 2 grupos, foi um ensaio clínico randomizado. A gente teve alguns problemas metodológicos, assim, que a gente teve que É, depois fazer algumas no Brasil correções. às vezes é complicado E fazer toda a foi pesquisa. o primeiro estudo, o primeiro ensaio clínico randomizado,
aleatorizado que Uhum. o pessoal do meu laboratório fez. Então, como foi o Sim, primeiro, a gente acabou tendo alguns problemas, mas a gente teve algumas publicações e tal, porque foi um estudo bem grande, tiveram outros que alunos legal. envolvidos também, mas foi uma baita de uma experiência, assim, né? Porque só a parte metodológica já foi um grande desafio. Eu E acredito que sim, porque é, na realidade é que a parte odontológica, dentro das áreas da saúde, nem sempre ela é tão desenvolvida assim na graduação, né? Me corrija se eu estou sim, errado, não, mas com certeza, vem muito de uma autodidata, né? com Você acaba tendo certeza. que, com o pouco conhecimento que tem, ir se especializando devagarinho numa área que é completamente diferente, ou diferente não, que é desconhecida, né? Sim. Que principalmente em relação à articulação temporomandibular, que é uma articulação única que nós temos no nosso corpo, né? Uhum. E que também, mesmo na odontologia, ela também é pouco trabalhada, né? Em termos de formação. Então, hoje a gente vê o cirurgião bucofacial se preocupando mais com a ATM, trabalhando mais em termos de cirurgias de ATM. A ATM durante muito tempo foi um tabu dentro da odontologia, né? Fazer cirurgias abertas, invadir a ATM. Hoje nós temos as artroscopias, então, que facilitam bastante uma terapêutica menos invasiva, mas também durante muito tempo se teve muito receio de trabalhar ATM, né? E dentro da fisioterapia isso deve ter sido bem desafiador para ti. Foi extremamente, assim, lá em 2002, quando eu fui para o bloco, junto com Uhum, o professor Nazareno, não tinha ninguém, assim, da fisioterapia. E depois, mesmo depois de formado, me formei em 2006, tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam, né, uhum, com fisioterapia nessa área, mais a fono, mas alguns aspectos de mobilidade, né, e de função, a fisioterapia acaba, né, conseguindo trabalhar de uma melhor maneira, diferente de, deglutição, fala, né, que são outras uhum, coisas que são restritas da fonoaudiologia. Mas na fisioterapia a gente acaba tendo uma abordagem e não só assim vendo a ATM como uma articulação única, né? Mas que faz uma relação com a cabeça, com o pescoço, né? Com outras coisas e também assim os sintomas às vezes acabam, né? Quando alguém tem uma disfunção, acabam sendo de difícil diagnóstico para a gente saber que é ATM. Então às vezes a pessoa que eu atendo, não no caso da cirurgia em si, né? Mas com doenças mais crônicas de ATM, às vezes já foi em diversos profissionais claro. e não sabe ainda, né? Ainda não foi batido o martelo do que realmente era. E às vezes o que ela tem clinicamente não é exatamente por conta daquilo que aparece, né, num exame de imagem e tal. Uhum, É uma disfunção muito mais complexa, né? Que não envolve só articulação, envolve musculatura, envolve às vezes uma questão comportamental. uhum. Então a gente tem aí um diagnóstico que é difícil, né? E Isso é muito principalmente por interessante. ser muito mais clínico até do que de imagem. Porque a gente vê pessoas que sofrem bastante com disfunção de ATM e realmente às vezes fica aquela coisa assim, bota a plaquinha de bruxismo e vê se vai Uhum. melhorar. Claro, tem a questão oclusal também, pacientes assim que precisam ter um ajuste oclusal adequado, ortodontia combinada, enfim, mas mesmo assim muitas vezes não melhoram 100%. Veio a toxina botulínica, que enfim, eu na realidade utilizo mais para tirar o paciente daquela crise. Tá, Sim. para dar uma segurada na crise, tirada da fase de dor, para poder diagnosticar e tratar o restante, né? Mas em relação a todo. É importante essa avaliação postural, né? Como é que tu Sim. trabalha isso no consultório hoje? Na avaliação do paciente com DTM, a gente não pode, né, só olhar para a face, assim, né? Uhum, Isso a gente precisa observar. Normalmente, esse paciente ele vai ter outros comprometimentos, né? Normalmente de coluna, de ombros, né? uhum, Associado, e a gente precisa avaliar e normalmente tratar em conjunto. E assim, a importância maior até da avaliação, né, ali naquele momento, é para diagnosticar isso e também responsabilizar o paciente, né? De que não uhum, é só o tratamento da articulação ali comigo, mas que precisa normalmente de uma equipe multiprofissional. E claro. também desse protagonismo do paciente em querer melhorar, Uhum, porque normalmente ele vai precisar se hidratar de uma forma melhor, se alimentar de uma forma melhor, fazer uma terapia comportamental, trabalhar atividade física, né? Que é uma coisa que às vezes a gente também vê que assim, que tem uma melhora absurda, né, nesse uhum. tipo de paciente. Então, sempre assim, a gente faz um primeiro diagnóstico, mas também traz, né, mostra para o paciente que às vezes não é só isso, né? A gente não pode tirar a cabeça e tratar Sim, só trata aquilo só ali. aquilo ali, Mas claro. normalmente, né, para esses pacientes, principalmente os mais crônicos, a gente vai ter aí um monte de coisa para tratar e para encaminhar, né, para os colegas, para cada um fazer o seu Uhum, papel. E nessa parte, trabalhar com fisioterapia de cabeça e pescoço, fisioterapia bucomaxilofacial, uhum. para mim é uma área que assim eu adoro trabalhar, principalmente por essa relação com os dentistas.
Perfeito. Historicamente, né, a fisioterapia ela tem uma relação com a medicina que é um pouco mais assim de hierarquia, né, onde a Uhum, gente tem uma posição um pouco diferente. Tem melhorado muito, né, uhum. assim, com o passar do tempo. Eu acho que os fisioterapeutas eles têm conseguido mostrar o seu lugar, né, no espaço, né, o que que a gente consegue fazer, que a gente trabalha com movimento, que isso pode melhorar e não só com movimento, né, mas com dor, com várias outras, né, facetas ali. Aham. Mas com os dentistas eu acho essa relação mais fácil, porque normalmente, como o dentista, né, historicamente trabalhava numa coisa mais segmentada, né, Uhum. trabalhava muito mais só realmente É com uma bolha, boca, né, né. que era a boca, Hoje em dia isso. não, hoje em dia já trabalha com várias coisas, mas antigamente, então, assim, tinha já essa cultura do encaminhamento para outros profissionais, e o que Claro, facilita, né, porque sim. às vezes a gente tem coisas ali, né, paradigmas, coisas históricas que vêm que a gente nem sabe por que que faz aquilo. E com o dentista essa relação eu acho facilitada, eu imagino que seja, né, Uhum. por conta disso. Então, normalmente a gente tem uma relação muito linear, assim, de confiança, e cada um sabe o seu papel naquele momento, e isso é muito bom, porque quem ganha nisso é o paciente, né. Com Todo certeza. mundo consegue fazer o seu papel, né, sem um ter que, né, mandar o que o outro tem que fazer e tal, e isso facilita muito, muito mesmo. E quem ganha é o paciente, sem dúvidas. Sem dúvida, não, e quando o paciente se envolve também no tratamento, né, assim, porque hoje em dia a gente também vê o acesso à informação é muito grande, né, Muito para grande. todos, então o paciente também entende melhor que ele precisa de um atendimento multiprofissional, que não é só aquele profissional ou aquela especialidade que vai resolver o problema dele, que a gente vai ter Sim, que procurar, essas questões, muitas vezes relacionadas como você falou, terapia comportamental, a questão psicológica do paciente, a questão postural do paciente, atividade física. Importante que o paciente também comunique, né, a pessoa que está cuidando do preparo físico dele, que ele tem questões de ATM importantes, que uhum. muitas vezes no excesso de carga, um excesso de atividade, não mal orientada, mas por desconhecimento daquele profissional, pode comprometer. E eu tenho visto isso no consultório, né? Com Pacientes que certeza. eh, têm uma força muscular interessante, têm uma preocupação com a saúde física, né? E sofrem de DTM também, né? Isso é bem interessante, assim. Sim, a informação ali, né, como tu falaste, ela é, assim, tem 2 vias, né. Uhum, É bom, porque o paciente hoje em dia ele não se contenta com pouco, né, ele busca sempre mais, ele te desafia claro, e isso é bom para o profissional também, sem mas ao dúvida. mesmo tempo, às vezes, dependendo de onde ele busca, É, essa informação é um tiro no pé, né. Então, é. assim, acaba fazendo coisas que não deveria e tal, pegando coisas, comprando coisas na internet desnecessárias e às vezes até prejudicando, né, no processo de tratamento. Justo, Mas eu acho que para o profissional, isso é mais desafiador e faz com que a gente não pare nunca, né. Continue claro. estudando e queira dar mais informação e tal, então eu acho que nesse aspecto é bom. Mas as pessoas, assim, dificilmente tu pega alguém leigo, que chega ali sem saber, assim, alguma coisa a respeito daquilo que tu vai falar. Na Uhum. primeira consulta, às vezes pode ser, mas na segunda ele já pesquisou, ele já sabe o que que é, ele já sabe todos os tratamentos que tem que pra fazer, assim, né. Então isso às vezes, né, te coloca em situações que tu tem que provar para o paciente que não é assim, que outra abordagem é mais eficiente. Então, e a colaboração do paciente é o que faz muita diferença, né? Sim. Eu particularmente hoje trabalho, eu sempre falo para o paciente, assim, é o mínimo de sessões com o máximo de efetividade. No momento que ele vai estar ali comigo, eu vou fazer todas, né, as possibilidades que eu tenho ali naquele momento, mas o que ele pode fazer fora do meu consultório, eu vou responsabilizá-lo a fazer. Porque isso financeiramente para o paciente é bom, porque o tempo Uhum. que ele está ali comigo, ele vai fazer coisas que, né, só eu estou conseguindo fazer, e em casa ele tem essa responsabilidade dos exercícios, né, de várias coisas que ele vai estar fazendo para ajudá-lo e que ele vai, na verdade, ganhar muito mais, porque ele começa a se reeducar, e não é uma consulta que vai fazer mudar, né? É essa constância de hábitos, né? É mudança de atitudes que esse paciente tem, e isso que vai fazer a melhora. E isso daí tanto para esses pacientes mais crônicos de ATM, tanto, né, quanto Pacientes no paciente cirúrgicos, cirúrgico, né? claro. Com certeza. Isso é bem interessante. Eu brinco com os pacientes, eu digo assim: o transoperatório é do profissional, o pós-operatório é do paciente. Né? Total. Claro que o pós-operatório, assim, quantidade de edema, conforto pós-operatório, vai depender do tipo de procedimento e também da abordagem que o profissional escolheu, complicações, enfim.
Mas o paciente também tem que se comprometer com o pós-operatório. Isso é importante, né? Porque dali é que a gente vai ter o resultado cirúrgico exato. Se tiver um edema excessivo, vai ter comprometimento da cicatrização, pode ter algumas questões relacionadas a decência de sutura, infecção pós-operatória, né? E eu vejo um papel fundamental da fisioterapia, que é nos ajudar dentro do pós-operatório. Mas durante muito tempo, assim, pelo menos no meu entendimento, talvez, a gente sempre teve aquela ideia de que, não, fisioterapeuta é para melhorar o edema, para diminuir o edema pós-operatório, para ajudar ali na recuperação do paciente, mas hoje a gente vê a fisioterapia com uma abordagem muito maior em relação a isso, né? E ela começa no pré-operatório, correto? Correto. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Nem sempre a gente consegue as etapas, acaba vindo pedindo auxílio depois de ter realizado o procedimento e tal, mas dentro da rotina ideal, assim, da Letícia, né? Como é que funciona o teu plano de tratamento combinado para cirurgia bucomaxilofacial? Sim, assim que o paciente tem essa definição que vai fazer a cirurgia, normalmente a gente pede o agendamento de uma consulta pré-operatória. Por quê, né? Ali a gente vai conseguir mensurar qual que é o zero daquele paciente, Uhum, né? Quanto que ele tem de abertura de boca, se ele consegue fazer uma lateralização, uma protrusão, mensurar isso. A gente consegue ver nas mímicas faciais o que ele uhum. já tem dificuldade é do paciente. Às vezes eu vou solicitar para ele, faz um bico, e o paciente, o bico dele já não era Já é torto. alinhado. E daqui a Uhum, pouco, depois da cirurgia, eu vou achar que é alguma coisa e não. Então, claro. ali eu consigo perceber exatamente já essas assimetrias, essas dificuldades de movimento, treinar alguma coisa, né, que eu vejo que vai ser necessário nesse pós-operatório, ver se ele já tem algum desconforto. Às vezes acaba chegando, o paciente vai fazer uma cirurgia de ATM, mas ele já tem uma dor cervical. A Uhum, gente já começa a tratar aquilo dali, trabalha mobilidades, né, vai fazendo desativação daqueles pontos, trabalhar a parte, né, mio, assim, a uhum. parte muscular dele com uma eficiência maior. E isso normalmente já faz com que o paciente tenha um pós-operatório melhor, porque se ele aprende os movimentos antes, a Uhum, gente já consegue uma efetividade muito maior, né? Então, assim, o padrão ouro seria uhum, fazer essa consulta pré-operatória para a gente claro. conseguir mensurar tudo isso. No dia da cirurgia, lá no centro cirúrgico, a gente já conseguir fazer a aplicação do taping, né? Uhum, Que é o que, assim, o taping, principalmente, né? O taping compressivo, que é aquele que a gente aplica de uma maneira mais contínua, como se fosse uma máscara mesmo na uhum, face do paciente, ele vai reduzir o espaço morto. Então, ele uhum, comprimindo aquele local, né, além do local operatório, né, a gente faz uma margem normalmente, para que não deixe o edema se instalar naquela região. E isso a gente já começa a controlar o processo de cicatrização. No mesmo dia a gente já faz o laser, né, intraoral, onde tem as uhum, suturas. Às vezes trabalha também com laser ILIB, que é um laser sistêmico que também ajuda, né, nesse processo aí de cicatrização, no pós-operatório, e o resfriamento imediato. Então, hoje já tem vários estudos onde se fala que o resfriamento, quanto mais contínuo ele for nas primeiras 72 horas, mais resfriamento, né? Não o uso uhum. de gelo em si. Certo. Então, é uma temperatura ali que gira entre 10 e 20 graus. E a temperatura Então, uma controlada, né? temperatura controlada, que a gente pode fazer, né? Utilizando equipamentos mais modernos, como o Iloterme, mas também a gente pode fazer com bolsas de gel, com um Uhum, pouco menos de conforto para o paciente, porque tem que ter uma troca um pouco mais, né, mais contínua, mas a gente também consegue fazer. Então, assim, essas bolsas teriam que ficar resfriadas, né, lá no freezer por poucas horas, uhum, ficar um pouco maleáveis ainda, colocar e a cada 1 hora e meia, dependendo do tipo de equipamento que esse paciente vai utilizar, né, se tiver ou não um isolante térmico, ele vai trocar isso a cada hora, a cada 1 hora e meia, a cada 2 horas, vai depender do local que ele está e da estação do ano, né? Se ele vai claro. estar num ambiente com temperatura controlada ou não. E a partir do primeiro dia do pós-operatório, esse paciente já começa a fazer alguma intervenção de fisioterapia. Vai começar a fazer mímicas faciais, vai começar a se movimentar no quarto, ele vai começar a fazer mobilizações da cervical. Então, tudo isso para já ir ajudando nesse controle, né, Uhum, da parte de cicatrização. Então, quanto mais matriz ele formar, mais cicatriz ele vai ter, mais aderido ele vai ficar. uhum, Então, quanto mais a gente conseguir segurar essa cascata inflamatória, o resultado com certeza é melhor. E esse paciente, se ele sabe também, o que ele precisa se alimentar, a quantidade de proteína que ele tem que, né, ingerir, uhum, a quantidade de água que ele tem que ingerir, tudo isso assim, então junto com uma nutri, bem uhum. orientado, tudo isso faz com que o pós-operatório desse paciente seja completamente diferente daquele paciente que não teve, né, esse tipo de cuidado, porque realmente esse processo de cicatrização ele vai ser diferente.
né? Quanto mais a gente tiver descontrolado lá no início, mais a gente vai ter edema, eritema, né? Diminuição de função, então tudo isso acaba prejudicando o resultado final. Claro, não, e a gente sempre fala, né, as primeiras 48 horas nesse sentido são fundamentais para qualquer tipo de intervenção cirúrgica, mas Sim, com certeza. principalmente as maiores, nível hospitalar, que realmente, assim, imediatamente começar todo esse ciclo de contenção do edema, né, realmente vai ter um papel fundamental, a gente vê isso no pós-operatório, né, essa intervenção também de fisioterapia no quarto, ajudando o paciente, dando suporte para ele, é fundamental. E a partir daí, então, veria a fisioterapia, digamos, mais relacionada à drenagem, né. É, Quando é que você começa esse procedimento? não necessariamente drenagem, né, assim, Uhum, há uns bons anos aí, acho que as pessoas vêm com essa visão, uhum, assim, da drenagem em si. Sabe que hoje a gente trabalha muito mais com que a gente fala, assim, de terapia mecanomoduladora. A gente, certo. às vezes, não vai nem e vou te dizer que muitas vezes, a gente acaba, dependendo da cirurgia, a gente nem vai drenar o paciente. Uhum, A gente vai fazer movimentos específicos para tentar centralizar aquela quantidade de líquido, né, que uhum, ainda possa ter ali, para que ela vá ser reabsorvida, né, e fazer aplicação de taping novamente. Então a uhum, gente tira o compressivo, coloca um taping mais linfático, que ele vai ajudar para que essas células que estão no espaço extracelular, elas consigam entrar de novo nessa circulação para serem ali absorvidas uhum, e trabalhar muito com a questão do movimento. uhum, Então a gente fala que são exercícios miolinfocinéticos, né? A uhum, gente vai trabalhar com o movimento da musculatura para que essa musculatura pressione esses vasos, né? E que a gente consiga trabalhar esse retorno do líquido para onde ele deveria estar. Então, assim, a drenagem ela pode ser feita, em alguns casos pode, mas não é em todos. Então, assim, a gente avalia muito como é que. Antigamente a gente falava assim, de tanto a tanto tempo está na fase inflamatória, de uhum. tanto em tanto tempo na proliferativa, na remodelagem, né? E Claro, hoje em dia a gente vê muito mais assim essa avaliação bem clínica realmente. sim. E às vezes um mesmo paciente ele pode apresentar fases diferentes, né, Hum, inflamatórias, de processo de cicatrização, numa mesma face. claro. Então, às vezes, algum ponto lá, né, apresentou um processozinho infeccioso, e daí a gente vai ter uma fase diferente, uma produção de edema um pouco maior. Paciente que não consegue, por exemplo, dormir numa posição, né, mais centralizada, que apoia a face, né, por uma questão habitual mesmo, e acaba fazendo mais edema naquela região, ali vai demorar um pouco mais para cicatrizar. Então, a avaliação ela vai ser a cada consulta, para que cada parte daquela face seja, né, tenha a abordagem adequada para que essa cicatrização aconteça da melhor forma. Então, a drenagem é uma das técnicas, Uhum. mas vou te dizer que hoje, é uma coisa muito clara, assim, né? É que vem Para muito do quem não paciente também esse termo, né. para quem não é da. Para quem não trabalha, assim, tanto com pós-operatório, a pessoa vai fazer qualquer cirurgia hoje, uma cirurgia plástica, por Uhum, exemplo, né? Vai fazer a fisioterapia, a cirurgia e tem que ter 10 sessões de drenagem. uhum, Na cirurgia bucomaxilofacial, olha, eu não me lembro de atender um paciente 10 vezes. uhum. Então, assim, É, eu tenho visto isso no teu trabalho, é a gente impressionante. atende pouquíssimas vezes, né? Se for comparar com outras partes do corpo, assim, né? Com uma cirurgia de joelho, por exemplo, de Uhum, quadril ou de outras articulações, porque a gente consegue controlar tanto lá no início que depois, assim, se o paciente tem uma abertura adequada e ele uhum, tá sem dor, é alta. Mas tem um pouquinho de parestesia ainda. Se esse paciente quiser tratar isso, né? Eu vou trabalhar o laser pontualmente, protocolos só para parestesia, ou alguma coisa que incomode ele, a gente até faz. Mas eu sou extremamente honesta com o paciente, assim, ó, isso quem mais vai trabalhar é o tempo, né? claro. A fisioterapia acelera um pouco esse processo, né? Acelera, mas o tempo é o nosso melhor amigo nesse caso. Então, para mim, paciente sem dor e com abertura adequada é alta. Ele continua, se Uhum, ele acha assim, eu não vou conseguir fazer sozinho em casa. E tem claro. gente que é assim, né? Claro, Tem a gente gente que diz, eu não vou precisa, conseguir fazer o precisa. exercício em casa, eu não sou comprometido, eu já tinha, né, algum problema anterior e eu tenho receio de que volte a doer ou que a minha abertura fique limitada. Daí, ok, a gente vai trabalhar. Mas o protocolo do paciente pós-operado, normalmente é assim, transoperatório, né, no dia da cirurgia, 4 dias depois para retirada do taping e Uhum. depois 3, 4 atendimentos e o paciente está de alta. É, eu tenho Então, visto isso e eu acho legal porque permite também que o paciente que é de outra cidade,
que é do interior, Uhum. possa vir ao atendimento com o cirurgião e fazer um atendimento concomitante com o fisioterapeuta, né, que no teu caso permite que a gente faça um atendimento também, você trabalha muito o modo online com o paciente, Sim, né, dá uma, trabalho uma, também. uma assessoria muito grande, tem Uhum. dúvida no exercício, entra em contato contigo, faz uma chamadinha de vídeo para ver se está fazendo aquela movimentação correta ou não. Eu Sim. acho isso também um atendimento bem humanizado da tua parte, assim, é um diferencial na realidade, sabe, que eu vejo. E o quão importante é para o paciente poder valorizar todo esse cuidado que ele está tendo e se comprometer, porque ele viu 2 profissionais comprometidos, ou 3, dependendo do caso, mas principalmente incentivando ele a se comprometer, né. Tem o caso de uma paciente nossa que estava com uma abertura bucal mínima, e aí foi você que acabou diagnosticando que não era uma questão articular, que era medo, Uhum. né, uma questão ela tinha medo de abrir a boca e foi trabalhando aquilo em 5, 6 dias ela estava com a abertura bucal normal, dada essa, digamos, esse feeling, né, do trabalho do Sim, de fisioterapeuta. trazer confiança também, né, porque assim, sempre para mim é soberano a opinião e a recomendação do cirurgião que for fazer, né. Uhum, Ele sabe exatamente as dificuldades que ele teve durante aquela cirurgia, conhece, né, aquele paciente. Então, obviamente que tem casos que eu preciso retardar um pouco uhum, mais esse estímulo à abertura, porque para aquele paciente ainda não é o momento, porque a gente precisa que algumas coisas se claro. estabilizem, né. Mas quando tem o aval, daí assim, né, a gente vai fazendo aquilo que a gente consegue fazer, principalmente ativamente, né. Uhum, Eu não vou chegar lá e me posicionar e tentar abrir, fazer uma abertura exagerada de alguma coisa que eu tô vendo que não tá acontecendo. claro. Então, assim, mas quando essa abertura ela é espontânea e eu vejo que é bem muscular ou que é medo, alguma coisa, eu vou estimular ao máximo com segurança. E normalmente é isso que acontece, assim, o paciente quando ele se sente seguro e cuidado, ele se compromete muito mais, né, com o atendimento, assim. E eu penso, assim, como eu sempre, tento fazer aquilo para o paciente que eu gostaria que fizesse comigo, né. Com a Uhum, minha mãe, por exemplo, né, eu faria isso com a minha mãe, eu gostaria que fizesse comigo, então é assim que eu vou lidar, né. Então a gente precisa ter, eu acho que comprometimento, né, cuidado, mas também estar, assim, né, cheio de ciência, claro. embasado, tentando, Perfeito. assim, e o que eu acho que faz com que esse caminho do pós-operatório, no caso da fisioterapia bucomaxilofacial, seja um pouco mais curto, é justamente porque a grande maioria dos profissionais que trabalham, vou falar aqui por Porto Alegre, a gente tem excelentes profissionais, e É a verdade. imensa maioria trabalha, assim, muito baseado em evidência. O que Hum, que funciona, né? O que que cientificamente funciona? É ali que a gente vai, né? Então, assim, para que que às vezes eu vou perder meu tempo, às vezes com uma terapia ali, com uma pseudociência, com uma coisa que assim, ah, mas na minha prática clínica funciona. Cara, mas se tem alguma coisa que cientificamente funciona uhum. e que na prática clínica funciona, é Tem que ali que eu aplicar, vou, claro, né, é ali que eu justamente. vou. Então, assim, isso é seguro para o paciente, isso vai me trazer bons resultados, e eu não vou amarrar o paciente 10 sessões, vender um pacote, se eu posso fazer por menos. E Uhum. isso é um ciclo, né, aquele paciente quanto menos eu atendo, mais ele vai fazer propaganda e mais vai voltar e mais o cirurgião vai indicar, porque vê que também, né, fez um trabalho excelente lá no bloco cirúrgico e vê que depois o paciente lá na vida dele, né, na rotina dele, ele tá super bem, é evidente que ele vai encaminhar para outro profissional que ajuda, né, esse resultado final ser pleno, né. Com certeza, porque eu digo para os pacientes no pós-operatório de cirurgia bucofacial, enfim, cirurgias mais avançadas e mais invasivas, tipo cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, mas principalmente ortognática, que é uma cirurgia que envolve, assim, Uhum. um acesso muitas vezes maior, maxila, mandíbula, mento, enfim, eu digo, é legal poder falar essa mesma linguagem, digo, olha, vai ser a primeira semana, primeiros 15 dias você vai ver, assim, uma redução do edema bem importante, você vai ficar feliz, vai ficar super bem e tal. Depois começa a fase amorfa, que é bem aquilo que você falou, Sim. incha aqui, incha ali, e é importante essa entendimento, né, de que realmente o processo de reparo biológico ele vai ter vários momentos, né, e como é importante poder contar com um profissional que nem você, que também consegue diagnosticar isso, nos ajudar a trabalhar, porque você até um dia fez um comentário que eu achei muito legal, assim, com relação à cirurgia ortognática, né, que é a cirurgia da vida do paciente, Sim. né, é aquela cirurgia que ele se prepara, pra quem não conhece, né, a cirurgia ortognática, então é uma cirurgia para aqueles pacientes que têm discrepância maxilomandibular, que tem a maxila muito muito curta, ou o excesso de maxila, ou a mandíbula muito curta, ou excesso de mandíbula, às vezes um problema combinado de ambos, né,
Então, além de ter uma mordida, digamos assim, com uma relação maxilomandibular incorreta, que o tratamento ortodôntico não vai conseguir corrigir, certo? Estou explicando isso para os pacientes, né, para os leigos, tá? Ele precisa, então, esse paciente vai precisar fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento ortodôntico, que normalmente tem um período de 1 ano e meio, 2, né, para ficar preparado para a cirurgia. Então, é um paciente que se prepara para aquele momento de uma maneira muito, muito intensa, né? E conta muito com o resultado, porque vai ter uma melhor estética também na face, né? E então ele se assusta com qualquer edema, com qualquer coisa que fuja daquilo que ele idealizou como ideal, e eu vejo quão importante esse trabalho do fisioterapeuta, que não deixa até de ser um apoio psicológico, né, Sim, para ele. eu digo, eu não sei se psicológico é Eu melhor, busquei assim. suporte, né. Exatamente, eu acho que muito mais isso, assim, né, um suporte para que ele consiga porque, assim, normalmente quando ele tá no dentista, ele tá lá de boca aberta, né, e Sim. às vezes tem essa dificuldade, né, de conseguir, conversar e tal, porque vão ser coisas mais técnicas a respeito da cirurgia, e é normalmente para o fisioterapeuta que ele vai fazer perguntas que parecem óbvias, mas que para ele Justo. não são, né. Então, assim, e ali e sempre eu tento deixar essa abertura, assim, né, para que o paciente, assim, qualquer dúvida mesmo, sabe, assim: "Ah, eu posso comer com uma colher de sopa ou tem que ser com uma de chazinho?" Ele não sabe quando Uhum. eu falo colher, né. Então, assim, vamos, né, estimula, faz, né, não tenha medo, ou não, ó, tais coisas isso tem que, né, puxa o freio, não Claro, pode. claro, Então, claro. assim, eu acho que o paciente ele acaba com o fisioterapeuta tendo essa liberdade, e isso eu acho que é uma questão mais cultural também, né. A gente É, tem uma proximidade, né, por ser, um profissional que lida com o corpo, com o toque, isso sim. aproxima, não tem como não, né. Então ele acaba tendo essa relação de confiança, de abertura, e eu falo normalmente disso, assim, de ser a cirurgia da vida, e às vezes Uhum. qualquer intercorrência que dá, o paciente fica extremamente frustrado, é Claro. porque independente, né, de fazer a cirurgia por uma questão mais funcional, normalmente tem o fator estético, é a Justo. face dele, né, ele então, assim, ele lidou com aquilo durante tanto tempo e às vezes, assim, juntou todo o dinheiro que tinha para Justo. fazer alguma coisa, né. Então, realmente, assim, eu sei da importância disso, e esse paciente que é o pós-operatório de cirurgia ortognática, é o paciente que, assim, que eu sei que eu tenho que dar muito suporte, e que quando eu vejo qualquer coisa que não tá ali na minha alçada, eu encaminho para outro profissional, né, para o psicólogo, para o nutri, para, né, para outras pessoas, porque eu sei o quanto é importante e o quanto isso vai ter, né, reflexos no restante da vida dele, né, mesmo depois da cirurgia, o quanto isso pode fazer com que ele vire a chave, isso já aconteceu com várias pessoas, né, que a gente vê que depois que faz a cirurgia muda o corte de cabelo, muda a autoestima, muda É tudo, verdade. né, muda muito, assim. Então a gente precisa estar ali atento a isso para saber da importância, né. E eles querem muito esse momento, né. Uhum. Eles se preparam para isso também, Sim. então tem aquela fase também de aceitação, né, porque é a pessoa acordar, né, tá, tem aquela toda a questão do edema, tal, mas quando começa a diminuir o edema, tem pacientes que aí que vão começar a se olhar no espelho, e vão ver o rosto novo, e existe uma expectativa muito grande, então é importante esse trabalho todo em conjunto, acho que é interessante porque no consultório odontológico, pós-operatório, o paciente às vezes está preocupado com outras coisas, que nem você falou, se vai doer, vai tirar o ponto, mas e se eu não abrir bem a boca, será que ele vai me machucar? E embora a gente também dê todo esse cuidado e suporte para ele, né, eu acho que essa questão do toque, de um profissional específico para aquele conforto, para ajudar ele a passar pelo processo todo pós-operatório de uma maneira tranquila, faz toda a diferença no nosso trabalho, com certeza. Eu acho que hoje eu não abro mão da fisioterapia para casos, assim, onde a gente vai ter uma abordagem cirúrgica mais invasiva, né, ajuda muito o paciente. Então, profissionais como a Letícia realmente fazem a diferença, né. E que bom que você veio para o Rio Grande do Sul agora, que nós Então, resgatamos não, né, pegamos uma uma florianopolitana que manezinha lá do Pântano do Sul. e trouxemos para Porto Alegre agora, e tá junto com a gente aí, eu fico muito feliz de poder trabalhar contigo, né. Eu Viu? O também. tempo voou, Meu né, Deus, sim. viu? E vamos pensar em outras oportunidades aí que tu venhas aqui no programa pra gente conversar alguns outros assuntos. Às vezes o pessoal comenta, participa, quer alguma outra informação. Então, para quem quiser também fazer perguntas para Letícia, né?
pode acessar o canal também no Instagram, enfim, a gente vai trocando experiências para customizar cada vez mais aí o canal com as necessidades e os anseios dos pacientes, aqueles que realmente é para isso que o canal Dental.fi é dedicado. Queria te agradecer imensamente a presença em nosso programa, foi muito legal, muito informativo também. Fica o convite para as próximas edições, tá? Obrigado mais uma vez, Letícia. Eu que agradece, assim, estou lisonjeada, né, com o convite e sempre que eu puder representar essa, né, essa fisioterapia bucomaxilofacial, essa fisioterapia de cabeça e pescoço, eu sempre aceitarei, né, os convites e principalmente vindo, né, de uma pessoa que eu admiro, com certeza aceitaria e aceito muitas outras vezes. Muito obrigado, fica o convite, né? O canal Dental Wi-Fi tem o patrocínio, então, da New Dental Care, da Diz Odontologia e também da PM Agência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o teu like lá também e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vão também se interessar no nosso conteúdo. Obrigado mais uma vez, Letícia. Obrigado de coração pela tua presença e até próximo episódio.